Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Celso. Eu vou trazer para vocês uma aula sobre o subtipo que envolve a mistura do raio 1 com o instinto social. Tem uma frase do Thomas Fuller que ela, de certa forma, traduz um pouco o que é que a gente vai conversar por aqui. Jamais teremos amigos se esperarmos que eles não tenham defeitos. Bom, o raio 1 é muito presente na minha vida. Eu não sou uma pessoa que tem esse raio como um raio central, mas ele está presente na minha família, ele está presente em amigos, em colegas de trabalho e mais recentemente, inclusive, em pessoas que eu tenho conduzido em processos de desenvolvimento. E o que a gente espera trazer aqui para vocês é um senso bastante prático de tudo que reflete esse subtipo. O que a gente vai discutir por aqui? A gente vai trazer, de certa forma, um olhar para o raio 4 primeiro, para fazer essa primeira introdução, então a fixação mental, depois as ideias divinas. Vamos olhar para a questão das paixões, com sua transformação para as virtudes, os mecanismos de defesa. A gente vai dar uma olhada também para a questão dos instintos em si, do instinto social em si, ainda de forma separada ao raio, e depois a gente vai trazer o como eles se juntam e como isso reflete de forma até bastante surpreendente dentro desse raio lindo que nos mostra de certa forma que o sociável pode ser bastante diferente do social. Não é porque existe um drive social que a pessoa necessariamente é sociável. E esse é o raio que nos mostra de certa forma isso ao pé da letra, nos níveis menos saudáveis. Bom, trazendo aqui primeira visão sobre o raio 1, vamos trazer um pouco a visão da essência. Qual é a essência que envolve esse raio? As pessoas que envolvem esse raio. Elas estão ali conectadas, quando conectadas com a fonte, em níveis mais saudáveis. Essa alma é uma alma que percebe tudo perfeito. Ela tem um entendimento de que tudo é perfeito do jeito que é. Ela tem entendimento de que as coisas acontecem da forma que devem acontecer e que não existe um certo e errado, tudo é certo, tudo é adequado. E mais do que isso, a emoção que é gerada conforme as coisas vão se acontecendo é uma emoção direcionada à serenidade, à aceitação de que as coisas são como são. É um quadro do mundo perfeito, onde as coisas vão acontecendo, vão tomando o seu devido lugar e vão ocupando o espaço que devem ocupar. Numa visão como essa pessoa ela simplesmente vive, ela está ali. Não existe qualquer tipo de informação reativa ou qualquer tipo de sentimento mais não adequado em relação aos outros ou a si mesmo. Mas conforme a vida vai acontecendo e algumas questões vão aparecendo para ela vai, de certa forma, descendo o nível de consciência, e conforme esse nível de consciência vá descendo, em função de tudo isso que vem acontecendo com ela, na formação da personalidade dela, essa pessoa começa então a experimentar um pensamento fixo, um pensamento num olhar direcionado ao julgamento, ao ressentimento. E conforme essa pessoa vai se sentindo ressentida por aquilo que deveria ser da forma que ela acredita e não é, ela começa a guardar isso com ela. E como paixão, como uma questão do coração, essa pessoa já nos níveis já não saudáveis, já nos níveis mais baixos, experimenta uma sensação que pode ser traduzida como ira. Para alguns não é exatamente esse nome, mas é uma forma bem bonita de enxergar esse poder, essa energia interna que vem como um vulcão para esse raio. E o que acontece nesse espaço? Bom, conforme existe aí um ressentimento, um julgamento em como as coisas deveriam ser, e essa pessoa começa a guardar, e aí eu vou trazer alguns casos bastante práticos. Essa pessoa, ela muitas vezes
dependendo, é claro, dos níveis de desenvolvimento, do subtipo que encontra ela vai guardando. E essa ebulição, ela não é colocada para fora naquele exato instante. Muitas vezes isso reflete, inclusive, em sintomas no próprio corpo daquela pessoa. É bastante natural e bastante normal pessoas ainda em trabalho de desenvolvimento e que não aprenderam a dissipar isso tudo, a trazerem essa emoção, essa ira e em função de querer controlar isso, não deixar isso explodir, ter muitas questões na área da barriga. Você consegue perceber muitas vezes é como se tivesse uma subida e a pessoa forma uma formação reativa nessa região. Então existe uma tendência aqui aos músculos do trapézio serem até um pouco mais rígidos em função desse tipo de formação que nasce nesse centro instintivo, esse centro prático, e ele não sai, ele fica preso. E ele vai sair, vai, muitas vezes não sai por inteiro. Essa energia não é dissipada de forma inteira, ela é realmente absorvida em grande parte pelo próprio corpo da pessoa. Conheço casos de pessoas que vão se traduzir em vários tipos de doenças específicas em momentos de muito estresse. E como isso, de certa forma, se traduz nesse ressentimento. A palavra que eu uso muitas vezes é até a ruminação. O porquê isso? Muitas vezes acontece da pessoa trazer para ela um olhar, uma questão de que aconteceu algo, ela se incomodou muito. Então eu vou trazer um exemplo bastante clássico de uma pessoa que trabalhava comigo, que era agraciada por esse exemplo. A gente trabalhava na época em área industrial e ela percebia ali alguém não fazendo a coisa como deveria. Então ela ia, conversava a primeira vez, a pessoa corrigia, na segunda vez ela percebia, já começava, e ela começa a se cobrar, começa a se cobrar e começa a absorver aquilo e já não começa a tomar tanta ação mais, ela absorve. E onde é que ela vai estourar? E aí eu trago um exemplo bastante legal da minha própria filha. Muitas vezes ela chega da escola com essa colocando para fora numa ira não natural, não normal, por questões tão bobas. Às vezes um garfo caiu, às vezes uma coisa que o irmão falou, e a gente já consegue ter uma percepção de que na verdade aquilo ali é uma explosão, é uma energia que está saindo em função de algo que aconteceu antes. E num processo de conversa a gente consegue chegar onde foi, energia dissipa. São processos bastante interessantes para esse raio. E isso se reflete no dia a dia dessa pessoa. Essa necessidade de olhar para o mundo como se o mundo, e entender a forma como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam ser, e em última instância, e de certa forma aquela que é a mais dolorosa, é como ela deveria ser, quais padrões ela tem com ela, e de certa forma existe aí uma questão ainda mais profunda. Ela gera expectativas muito instantâneas de como as pessoas deveriam agir. E mais do que isso, muitas vezes ela gera uma expectativa da forma como ela acredita que o outro está olhando e o outro deveria olhar, o outro acredita que ela deveria agir. E aí ela se cobra muito. E aí existe uma punição muito grande. E nesse sentido, existe todo um trabalho para se dissolver e não se cobrar tanto e cobrar tanto dos outros. Bom, esse é o avanço que a gente trouxe para o raio. Eu acho que ainda tem um aspecto do mecanismo de defesa que é bastante interessante, já muito conectado a isso que a gente conversou, que é essa formação reativa, essa ebulição, que nem sempre ela é uma ebulição ali, no momento, porque ela também se cobra, ela também busca esse autocontrole de não deixar isso explodir. Existem vários casos de pessoas que são agraciadas com esse raio, que elas, conforme foram trabalhando o autoconhecimento, foram percebendo quando isso surge.
E esse surgimento, a pessoa, quando traz consciência para essa questão, ela consegue fazer um trabalho de muitas vezes, se preciso, sair do lugar que está, fazer uma quebra energética em relação àquilo que está acontecendo e ela volta ao centro. Não deixa aquilo realmente subir e tomar conta, porque realmente aquilo draga. E é bastante interessante perceber como os caminhos são, neste caso, para esse raio principalmente, são caminhos bastante distintos realmente entre você estar no nível saudável, aceitar as coisas como são, estar no nível mais baixo e ter ali um ressentimento, um julgamento, uma ira bastante pesada. Tem alguns aspectos bastante interessantes. No mundo do trabalho, são pessoas que acabam sendo pessoas que fazem as coisas do jeito que tem que ser feitas, vão até o fim, entregam o que tem que entregar. Então, são pessoas muito benquistas como pessoas de trabalho. E, em geral, em vários outros ambientes. A questão é que quando os níveis de desenvolvimento começam a baixar, os níveis de consciência eles baixam, e a pessoa entra nessa formação reativa que envolve o mecanismo de defesa dela, da personalidade dela, ali entra um momento muito pesado. E muitas vezes isso reflete nas relações sociais dessa pessoa e na relação com ela mesma. Isso vai se traduzir muitas vezes em questões que envolvem reflexos no corpo e no organismo dessa pessoa. Bom, e o centro instintivo em que ele está envolvido, ele é um centro que busca muitas vezes se sentir valorizado fazendo as questões. Então tem um ponto bastante interessante aí. Ele busca muito autocontrole, o raio 1 tem essa questão do autocontrole em relação à forma como ele se porta, em relação às próprias emoções, mas ele também busca, de certa forma, se sentir valorizado e reconhecido pelos outros em função de todo o esforço que ele faz nessa cruzada, muitas vezes moral, que ele acaba seguindo. Aí já cabe uma pequena diquinha, uma deixa para aqueles que têm esse raio nessa série, que é, de certa forma, buscar se sentir valorizado sem necessariamente esperar que exista aí um reconhecimento de outras pessoas pelo esforço que ela está fazendo. A valorização não precisa vir a partir desse prisma. E do outro lado, a gente tem aí para compor esse quadro o instinto social. O instinto social ele é bastante interessante. Para quem não prestou atenção, não conviveu com uma pessoa que tem esse instinto bem forte, a gente fala, mas quando você está realmente do lado de uma pessoa que tem esse instinto, é bastante perceptível e bastante revelador. Vamos lá, essa pessoa tem um drive social, essa pessoa se sente bem no conjunto de pessoas, se sente bem trabalhando em prol de algo que seja para o todo e não exclusivamente para ela ou para um em busca de um objetivo ou para se preservar, mas sim para que exista um bem comum. Essas pessoas, quando elas entram em alguns locais, elas conseguem ter um senso de hierarquia muito alto, uma hierarquia social. Muitas vezes elas querem ser o destaque daquela hierarquia social, então podem vir sim a buscar cargos de liderança, buscar serem a referência. Por outro lado, podem buscar a ser mentores, serem professores, serem alguém que ensina o todo em relação a uma direção que deve ser seguida. Ela tem, esse instinto ele traz essa questão de você fazer a conexão com o todo, não exclusivamente com você mesmo ou com mais uma pessoa, sempre com um olhar maior. Mas aqui tem uma questão bastante interessante, que eu já trouxe um pouco antes, vou trazer de novo. Ser sociável é diferente de ser social. O social é aquele drive, aquilo que direciona você em prol dessa conexão com o todo que está no seu entorno, com as pessoas que estão no seu entorno.
Ser sociável, muitas vezes uma pessoa que é muito introvertida, ela também consegue ter uma sociabilidade, ter uma conversa de um para um e interagir. Então você tem essas grandes diferenças e que vão fazer, de certa forma, muito sentido daqui a pouco quando a gente cruzar o raio com o instinto. Eu queria trazer aqui um caso prático, recente, que eu tive com uma grande amiga que é desse raio social, e a gente, no carro, indo para casa dela, estava indo fazer a gente estava indo visitar um terreno no dia seguinte, e tinha mais uma pessoa, uma grande amiga também, que estava no carro, e a gente estava, de certa forma, levando essa segunda amiga para a rodoviária, depois ela ia pegar um avião. E aí, o instinto de quem estava dirigindo ali, que era o social, incrível. O drive dela social, daqui a pouco, quando a gente percebeu, essa outra amiga já também estava na casa, já foi todo mundo ver o terreno no dia seguinte. E é uma coisa que, para mim, de certa forma, que sou do instinto sexual, não seria tanto. Tava ali conexão, as coisas estavam resolvidas, tá tudo certo. E no caso dela, ela não consegue. Como ela tem esse drive social, a conexão dela é social. Então ela movimentou ali o campo para que fosse possível isso acontecer. É perceptível em outros ambientes também. Vou dar exemplos. Muitas vezes em alguns grupos você percebe grupos de pessoas que se grudam, que viram pequenos montinhos. Quando tem uma pessoa social ali, a pessoa chega do lado, se aquele grupo tem um drive social, essa pessoa que está ali do lado, ela é absorvida, não tem como. Então aquele grupo ele abre, e essa pessoa que está ali não vai jantar sozinha, não vai almoçar sozinha, não vai ficar sozinha. Ela vai ser absorvida pelo grupo, porque o grupo tem um drive social. Quando você tem uma situação onde o drive do grupo é sexual ou autopreservação, já é diferente. Você pode até ter essa pessoa chegando, mas o grupo está ali, conectado entre eles. É um grupo fechado, é um grupo que está socializando, mas a energia daquele grupo é uma energia sexual, por exemplo. E chega uma pessoa que está aqui do lado e ela não é absorvida pelo grupo, então ela vai jantar sozinha. E aí, olha só que interessante. Numa mesma situação como essa, num grupo fechado, se for alguém com uma característica mais sexual e até social reprimido, vai chegar, vai comer sozinho, vai embora e tudo certo. Se for alguém com uma característica social que chega, essa pessoa se incomoda. Essa pessoa lá, pô, o pessoal não tá me chamando. Eu queria estar ali também. Então você já começa a perceber essas diferenças, essas características, nessas questões de instinto. E como é que isso se reflete quando a gente vai cruzar o raio 1 com esse instinto social? Olha que interessante. O instinto social tem um drive social e o raio 1 ele vai ter esse drive de valores, de ética, de formas de se comportar que ele entende que são adequadas. Qual é a questão? Em níveis mais saudáveis, ok, tudo é perfeito do jeito que é, as coisas acontecem. Mas conforme a gente vai trazendo para os níveis de desenvolvimento mais medianos ou os não saudáveis, aí você tem uma questão bastante interessante nesse cruzamento. Essa pessoa ela começa a ter, de certa forma, um julgamento muito forte em relação à forma como aquele grupo ou aquela sociedade deveria agir. Existe até uma palavra definida no livro do Russ Hudson, com o Dom Riso, que eles utilizam para definir esse subtipo, que é o cruzado. Por que o cruzado? Porque ele vai, e quanto mais baixo o nível de desenvolvimento dele, mais ele quer defender, ele pode criar uma rigidez de raciocínio, uma rigidez da forma de se comportar em relação àquele grupo, e aí, apesar de ter um drive social, ele não é sociável. Então é um subtipo muito interessante, é um subtipo onde a tendência nos níveis medianos e mais baixos, essa pessoa não se socializar tanto, porque ele cria tanta expectativa em relação à forma como aquele grupo deveria agir, e ele começa a defender isso com tanta força,
que ele acaba não se socializando tanto. O próprio grupo, as pessoas que estão em torno acabam se afastando e se incomodando com aquela energia na direção daquele ajuste social que essa pessoa quer fazer. Então, olha só que interessante de novo. Existe aí um drive social, mas essa pessoa, ela geralmente nos níveis medianos e mais baixos, mal adaptada à vida social. E aí é uma característica bastante interessante para aqueles que estão começando a estudar esse raio lindo e começando a perceber isso. É possível perceber que essa cobrança, ela vem uma cobrança muito forte para a sociedade e a pessoa acaba cobrando também a ela mesma, porque ela não consegue fazer aquilo, quais são os padrões morais que ela deveria ter para conseguir conduzir aquilo dentro do grupo. E quanto mais baixa o nível de desenvolvimento, mais cobrança vem para ela e mais cobrança vem dela em relação a como os outros deveriam ser. Então aí já tem um ponto de desenvolvimento tremendo para quem está vivendo essa situação. Eu conheço pessoas assim, próximas a mim, que tem essa questão bastante forte, e aí é uma questão bastante interessante, porque aí a gente traz bastante do raio, apesar do drive, o instintivo ser o social, o raio acaba puxando muito essas questões que envolvem aí a ruminação, que envolvem o ressentimento, que envolvem a ira, e muitas vezes a gente vê situações onde a pessoa acaba realmente defendendo com um fervor quase religioso, e pode acontecer, tá? Defendendo certas situações com um fervor muito forte, porque ela tem na cabeça dela o senso moral, ela entende como deveria ser feitas as coisas. E de certa forma, como ela tem um drive social, ela luta para que aquele ambiente, aquela sociedade, aquele grupo faça esse giro moral que ela entende que deve ser feito. Bom, aqui existem alguns pontos de observação que eu acho bastante interessantes trazer. A gente não consegue fazer um plano de desenvolvimento porque cada caso é um caso, e aqui a gente está fazendo uma aula relativamente rápida para discutir as questões desse raio e desse instinto, desse subtipo. Mas eu trago 3 pontos bastante interessantes aqui para discussão, que eu gostaria de perguntar e, de certa forma, se você se identificou com isso que foi falado, que você traga para você essas perguntas e tenha uma resposta interna sincera, porque isso com certeza pode fazer diferença para a sua vida ou no caminhar que você está tomando. Bom, o primeiro ponto é: procure perceber durante o seu dia a dia quantas vezes você se decepciona com si mesmo ou com os outros. Bom, o segundo ponto é: procure perceber o quanto você anda se frustrando por alguns objetivos que você traçou para você mesmo. Tente perceber se existe realmente conexão entre o volume da sua frustração e o objetivo em si. Faz sentido? Ou será que essa frustração não está muito alta? E o terceiro ponto, e não menos importante, eu queria trazer para você, mas lembre-se, não é o último, existem muitos outros pontos de trabalho e formas de trabalhar. Você tem uma saída de emergência? Quando essa ira, esse ressentimento vem, você tem uma saída de emergência? Aqui eu fico uma dica bastante interessante. Tem um grande amigo que é agraciado por esse raio, e ele me comentou que ele, quando começou a se perceber, ele veio do mundo de grandes reuniões, mundo executivo, quando ele começou a se perceber e trouxe luz a essa questão na vida dele, ele trouxe para ele uma saída de emergência, que era respirar. Se ele não tiver condição de respirar naquele momento, pelo calor do momento, ele vai levantar, ele vai sair, ele interrompe o que tem que interromper ali, sai e volta centrado. E você? Você tem um escape de emergência? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula. De
certa forma, existe aí um limite relacionado a quanto a gente entrega numa aula como essa, mas acredito que já é o suficiente para a gente começar grandes discussões. O que eu aconselho para quem tem mais interesse em se aprofundar nesses temas é ler bastante, tem muitos livros, e procurar profissionais que, assim como eu, podem te ajudar a criar trajetos, caminhos e perceber, inclusive, o como esses aspectos relacionados ao seu subtipo podem estar influenciando os aspectos práticos da sua vida, desde aspectos relacionados à família, parentalidade, carreira, financeiro, espiritualidade, tudo isso tem uma relação bastante prática a esse seu subtipo, tá bom? Então até a próxima, grande abraço.